E vamos lá, né? CPMI, após choro de empresária, a CPMI suspende os trabalhos. A CPMI. O INSS interrompeu os trabalhos nesta segunda-feira, 23, após a empresária Ingrid Moraes Santos, esposa e sócia de Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado como operador e assessor do presidente da Conafé, chorar durante seu depoimento. Durante uma série de perguntas feitas pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, identificou com os olhos marejados. Ao perceber a situação, o presidente da comissão, Carlos Viana, decidiu suspender a sessão. Um pouco antes, a empresária afirmou não ter conhecimento sobre o aumento do patrimônio do marido. Ao ser questionada sobre a origem do dinheiro, sua resposta provocou risadas entre parlamentares, o que a levou às lágrimas. Alfredo Gaspar perguntou se ela estranhava o crescimento patrimonial. Ingrid respondeu que acreditava que o esposo era um empresário bem-sucedido. Questionada sobre o ramo de atuação, disse consultoria administrativa, ele sempre foi vendedor. Gaspar então perguntou se o esposo é formado em quê? A depoente respondeu, não tem informação. O relator insistiu e ele ia prestar consultoria em quê? Ingrid respondeu, da vida. Após o episódio, o empresário seguiu com a sessão. A empresária seguiu com a sessão com a voz embargada e exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Nas perguntas seguintes, com os olhos lacrimejando, o presidente da CPI decidiu suspender a sessão por 15 minutos. Durante a pausa, a gente passou mal e foi atendida por médicos do Senado Federal. Viana afirmou que aguarda o laudo médico para tomar as decisões, né? Se ela vai voltar a ser ouvida ou não, no caso aí, do INSS, né? E vamos para um caso cômico aqui da política, né? Nunca fui e nem sou bolsonarista, diz André Valadão. A recente declaração do pastor André Valadão, negando ser bolsonarista ou ter vínculo político com o ex-presidente Jair Bolsonaro, reacendeu o debate nas redes sociais. E aqueles que acompanham o campo religioso e político. Líder da Igreja Batista da Lagoinha, o religioso afirmou em resposta a um seguidor que nunca abandonou Bolsonaro porque não é bolsonarista, acrescentando que não possui filiação partidária. Segundo Valadão, sua postura se limita ao exercício do direito individual de escolha eleitoral. Não sou filiado a nenhum partido político. Toda eleição, a única coisa que você, como eleitor, faz é posicionar-se a respeito do candidato que está mais próximo daquilo que você acredita, declarou em vídeo publicado nas redes sociais. A fala, no entanto, gerou reações imediatas. Internautas passaram a compartilhar registros fotográficos de audiovisuais que mostram o pastor ao lado de integrantes da família Bolsonaro em cultos e eventos desde 2022. Entre os episódios mais citados está a participação do senador Flávio Bolsonaro em um culto da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos, em dezembro de 25. Na ocasião, o Valadão realizou uma oração pública pelo parlamentar, pedindo que ele se reconciliasse com Deus. Outros registros remetem a janeiro de 22, ano eleitoral, quando o pastor recebeu na sede norte-americana da Igreja aliados do então presidente. Estiveram presentes o ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o então vereador Nicolas Ferreira, que meses depois seria eleito deputado federal. E o blogueiro Alan dos Santos, à época investigado por autoridades brasileiras. No mesmo período, o deputado Eduardo Bolsonaro também participou de culto na igreja, na ocasião em que discursou sobre temas políticos, né? A igreja do velho palanque. Está aí o André Valadão abandonando também Bolsonaro. Essa é a realidade, né? O André Valadão, que é da Igreja Lagoinha, que também tem integrantes aí envolvidos no caso Master, né? Que é preciso ter dito, né? O Rog Maroli diz assim, não, sabe ler, tá aí o Rog Maroli, né? Essas pessoas da extrema direita, elas estão cada vez mais ofensivas, né? E eles acham que vão atingir as pessoas. O fato de ele dizer isso, ele acha que eu não vou mais perder meu dia porque ele disse isso, né? É ser ridículo ao máximo, né? Mas, enfim. Vamos para a próxima. Lula exalta o agro brasileiro na Coreia, mas alerta para o papel de meros exportadores de matérias-primas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, destacou a força do agronegócio brasileiro, mas afirmou que o país precisa avançar
na agregação de valor e na diversificação produtiva para garantir crescimento sustentável. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 23, em Seul, durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul. Ao discursar para empresários e autoridades, Lula ressaltou que o Brasil se consolidou como um dos principais fornecedores globais de alimentos, com recorde histórico de 350 milhões de toneladas de grãos colhidos em 25. Segundo ele, o desempenho reforça o papel estratégico do país na segurança alimentar mundial, mas não deve limitar suas ambições econômicas. Com certeza, o Brasil não pode ser apenas uma fazenda do mundo, né? É preciso que o Brasil expanda seus negócios, né? Que amplie a sua indústria e em outras áreas também é preciso que o Brasil, né, cresça, né? Não apenas no agronegócio. O agronegócio é importante, mas é preciso outros investimentos no Brasil, né? E durante os 4 anos do governo do presidiário ficaram parados, só se tinha o agronegócio. Carlos diz que o PL está organizado para atacar filhos de Bolsonaro, e aqui a gente vai sempre torcer pela briga, né? Neste último domingo 22, Carlos Bolsonaro recorreu às redes sociais para criticar o próprio partido. Em suma, a manifestação ocorreu logo após uma publicação do vereador de Belo Horizonte, Pablo Almeida, ex-assessor do deputado federal Nicolas Ferreira. Na postagem, Pablo compartilhou um recorte de vídeo de Eduardo Bolsonaro. No trecho, o ex-deputado afirma: "Pode prender meu pai aí, lamento." A divulgação do conteúdo ampliou a tensão entre aliados, evidenciando um racha interno no PL. Diante da repercussão, Carlos reagiu de forma direta: o PL não está organizado em atacar correligionários e diretamente os filhos de presidentes somente neste local, mas em muitos outros. Isso tem que ser corrigido, afirmou ele logo a princípio. Carlos questiona a conduta de integrantes do próprio partido. Além disso, Carlos diferenciou críticas de ataque interno. Crítica é uma coisa e sempre será bem-vinda. Entretanto, o que está cristalino é mais uma tentativa interna de exploração do nome de quem proporcionou fazer o partido chegar até onde chegou, disse o Carlos. A briga interna deles, a gente sempre vai torcer pela confusão lá dentro do partido da extrema-direita dos bolsonaristas. Agora, algo que é fato é que o que o vereador e ex-assessor de Nicolas colocou é verdade. A fala, o vídeo, foi feito pelo Eduardo Bolsonaro e ele disse exatamente isso a respeito da prisão do seu pai, o agora presidiário Jair Messias Bolsonaro, né? Mais uma da política. Perita, que considerou autêntico o vídeo falso contra padre Júlio Lancelotti, entra para o MBL, novidade, né? A perita criminal Jaqueline Tirotti, conhecida por ter analisado o vídeo com suposto conteúdo sexual atribuído ao padre Júlio Lancelotti, oficializou sua filiação ao partido Missão, legenda recém-criada pelo Movimento Brasil Livre, MBL. Tirotti pretende disputar uma vaga de deputada distrital em Brasília nas próximas eleições. O caso envolvendo o religioso foi a público em 24 e ganhou forte repercussão política, sendo explorado por lideranças da direita, inclusive integrantes do MBL. À época, a perita concedeu entrevista nas quais sustentou que as imagens divulgadas eram autênticas. Outras análises técnicas, no entanto, apontaram que o conteúdo seria falso. O Júlio Lancelotti negou reiteradamente a existência de qualquer material de teor sexual e afirmou ter sido alvo de uma armação. A Arquidiocese de São Paulo abriu investigação interna para apurar o episódio, mas decidiu arquivar o procedimento após não ter confirmado a verossimilhança das imagens. Em publicação em rede social, Jaqueline Tirotti comentou a decisão de ingressar na política e revelou ter hesitado antes de aceitar o convite do Missão. Fiquei com medo, pois vivo de perícias e essa exposição pode me levar a perder a simpatia de muitos. Meu coração falou mais alto e eu tomei coragem para assumir, mas esta missão é com muita honra que eu anuncio minha pré-candidatura. A perita também esteve envolvida em outras
controvérsias de grande repercussão nacional. No ano passado, ela afirmou que a assinatura de um dirigente da Confederação Brasileira de Futebol, em ata que confirmou a eleição do então presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, havia sido falsificada. Né? Ela já entra na política com o peso da fake news, da mentira, né? Aí, omissão, que é declaradamente inimigo do padre Júlio Lancelotti, por ele ajudar pessoas nas ruas de São Paulo, e aí na figura do MBL, né, também, não ia perder tempo em colocar essa pessoa nos seus quadros, né, para disputar as eleições. Mentira é só um mero detalhe quando se trata da política no Brasil, né?